No vídeo de hoje vamos dar uma analisada no oitavo trabalho de Hércules e a sua relação com o signo de Escorpião e também com os trânsitos de Plutão. Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos amigos de vocês, junto aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, ok? Esse vídeo, gente, é resultado de uma enquete que eu fiz lá no meu grupo de astrologia no Telegram, no qual esse assunto, que é o oitavo trabalho de Hércules e o signo de Escorpião, ele acabou sendo vitorioso. Eu montei a enquete, com vários assuntos como sugestão para o vídeo da semana e coloquei esse assunto porque eu havia acabado de ler os trânsitos de Plutão no livro Os Deuses da Mudança, do Howard Sasportas. E também porque eu estou passando por um trânsito de Plutão pelo meu ascendente, fazendo uma quadratura. E por conta desse trânsito, é um assunto que eu estou de olho, porque prestando atenção tanto na minha saúde, por conta das consequências que um trânsito desse pode trazer para a saúde, e eu tenho um vídeo aqui falando exatamente sobre isso, estou deixando o link aqui nos comentários embaixo, bem como das consequências psicológicas. Eu estou com quase 55 anos de idade e ultimamente eu tenho pensado muito nas finalizações da vida, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que me rodeiam, pensando muito na minha própria mortalidade, nos inevitáveis fins de ciclo que nos acompanham. Tudo isso tem sido uma tônica muito forte nos meus pensamentos atuais. E eu penso que isso daí tem a ver com esse trânsito de Plutão aí pelo meu ascendente, E além disso, Escorpião é um signo pelo qual eu tenho um carinho especial, porque justamente é o meu ascendente, E também porque ele é um signo complexo, E ele é complexo já começando pelos símbolos desse signo, Porque enquanto os demais signos têm um símbolo, que é o touro, o carneiro, o cabrito, o leão, a balança, a virgem, etc., o caranguejo, Escorpião tem 3 símbolos. 4, se a gente for mais preciso, 4 símbolos. Cada um deles refletindo a forma como a energia desse signo pode vir a operar no mundo, Ou seja, as formas de vibração que esse signo pode operar. Vamos dar uma olhada. Então nós temos aqui o símbolo do escorpião ou também o símbolo da serpente, um ou outro, Aqui a vibração opera num nível mais baixo, Aqui o indivíduo ele age a partir dos seus próprios desejos e dos seus próprios impulsos, Aqui a pessoa opera num nível mais primário, num nível mais instintivo, sem pensar muito nas consequências. É exemplificado pela fábula da rã, que dá carona para o escorpião para atravessar o rio. Acho que essa fábula todo mundo conhece. Quando eles estavam lá no meio do rio, o escorpião pica a rã, os dois vão morrer afogados, mas o escorpião fala assim, é meu instinto, é minha natureza isso daí. Ou seja, ele agiu de uma forma instintiva, sem pensar lá muito nas consequências. Ele agiu de acordo com os impulsos dele, bom? Temos o simbolismo da águia, aqui se opera já num nível mais elevado, que é quando o escorpião ele se dedica a alguém, ou se dedica a alguma causa, ou se dedica a algum trabalho, ou alguma coisa, E ele, em geral, se dedica com todo o ardor e toda a intensidade que esse signo é capaz, se identificando com aquela outra pessoa, ou então com aquela causa, ou com aquele trabalho, ou seja, se identificando com algo que está fora dele mesmo, mas ele se identifica com muita intensidade. Ele se dedica com muito ardor, com muito entusiasmo, com muita paixão. Em geral, são pessoas implacáveis que atacarão com toda a fúria, com toda a violência, quem ameace aquilo ao que eles se dedicam. Seja a pessoa, seja a causa, o que for, bom? E essa é a intensidade que é o problema, porque eles se dedicam com tanta força, com tanta intensidade, com tanta paixão a uma causa, ou a alguém, ao que for, que eles esquecem que tudo isso está fora da natureza ilimitada e infinita que faz parte deles mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele está se dedicando a alguma coisa que não pertence a ele, é alguma coisa que está externa a ele. Aquela centelha infinita, aquela centelha ilimitada que está dentro dele, e não faz parte daquilo pelo qual ele está lutando. Ele não percebe que tudo nesse mundo é passageiro e que tudo nesse mundo se dissolve com as forças da impermanência.
E esse lado da intensidade da energia, né, foi o lado que eu mais sofri com o meu ascendente escorpião. Né? Essa coisa de você lutar por alguém, ou lutar por alguma causa, ou lutar por algum trabalho, lutar por alguma coisa, que depois você vê com o passar do tempo que não é que, que sejam coisas vãs, mas que deveriam ser atacadas com mais serenidade. Né? Porque na verdade tudo passa, tudo é efêmero. E eu comecei a prestar atenção nisso justamente quando passou o trânsito de Plutão pelo meu fundo do céu, se opondo ao meu meio do céu. Foi quando eu perdi o emprego de 25 anos, né? Onde eu já havia me dedicado muito, com toda a intensidade, com todo o ardor, com toda a força, mas eu vi que aquilo acabou, né? E que, na verdade, aquilo não era meu, não fazia parte de mim, né? Não fazia parte do meu ser, não fazia parte. Na verdade, era uma causa externa ao meu verdadeiro ser, mas que eu lutei como se aquilo fosse meu, né? Trabalhando como se aquilo fosse meu. Né? Então, esse trânsito de Plutão, que aconteceu justamente na época da pandemia, aí no ano 2020, me trouxe essa reflexão, me trouxe esse lado, tá? E a leitura da história, tá? Porque eu sou leitor de história, eu gosto muito de história, eu gosto muito de... Eu leio história como um hobby, né? Me ajuda nisso, porque quando eu leio sobre fatos e personagens do passado, né, personagens que se atiraram com toda a força ao ideal, principalmente na política, né, hoje você vê que essas pessoas desapareceram e que muito daquilo pela qual elas lutaram, pela qual elas até mataram, às vezes, né, com toda aquela energia, com toda aquela intensidade, aquilo tudo já se transformou, aquilo tudo às vezes já virou outra coisa. Não que a luta tenha sido vã, né? Mas em muitos casos foram resultados efêmeros, né? Duraram pouco tempo e acabaram, mesmo porque as pessoas também morreram. Né? E muitas vezes a forma como essas pessoas agem para conseguir aquilo faz com que elas sejam odiadas e condenadas no futuro. Né? Ninguém vai lembrar, por exemplo, que elas lutaram por uma causa que na época foi justa. Vão lembrar, às vezes, da malfeitoria que elas fizeram. Isso é muito comum na política. Tá? Então, de forma que a gente tem de agir com a maior serenidade possível, né? Daquela coisa do caminho do meio do budismo. Né? Agir, né? Trabalhar, fazer tal, mas sempre com a serenidade, não deixando aquilo subir na sua cabeça, não deixando que aquela força, com aquela intensidade e aquela paixão toda te segue muitas vezes. Né? E daí é que vem aquela prevenção, né? Aquela certa prevenção que eu tenho contra lutas muito ardorosas na política, por exemplo. Tá? Ou lutas ardorosas por um líder político, né? Ou por uma corrente política. Porque daqui a pouco essa corrente política muda, ou ela é transformada, ou mesmo ela morre, né? Porque ela é contingente. Tá? E às vezes as pessoas se atiram tanto de cabeça e criam inimizades e criam cisâneas por coisas que daqui a pouco vão virar história. Né? Ou daqui a pouco vão acabar e vão ser transformadas. E os líderes políticos vão morrer, né, gente? Tá? Onde estão, por exemplo, os janistas do passado? Né? Os lacerdistas, que eram tão ardorosos, né? Os lacerdistas, os ademaristas. Né? Onde é que ficou? Onde é que está essa gente toda? Seus líderes políticos morreram. Né? E muitas vezes a pessoa brigou, atacou, foi atacada, morreu, até matou por isso, sei lá, por conta disso. Só que esses líderes também foram efêmeros, eles também morreram, eles também passaram. Mas vamos continuar com a última simbologia. E tem a simbologia da fênix, né? Que é justamente quando a pessoa percebe que, que as causas que são externas a ela, aquelas causas pelas quais ela lutou tão intensamente, é tudo coisa efêmera, né? De forma que quando tudo acaba, o que sobra é justamente o que ela tem no interior dela. Né? Que lá dentro tem uma centelha divina imortal, permanente, que não está sujeita às contingências desse mundo material. E essa percepção pode ser provocada por uma grande decepção, por uma grande perda, por um processo de aprendizado doloroso que tira de você aquilo pelo qual você lutou tanto. Né? E aí é a tônica de um trânsito de Plutão, né? Que o trânsito de Plutão muitas vezes tira de você aquilo pelo qual você tem tanta paixão, tanto amor, tanta dedicação, para sobrar em você apenas aquilo que é permanente. Né? Para ensinar a você que nada daquilo pelo qual você lutou, brigou, matou, às vezes se apaixonou, etc., não faz parte de você. Tá? Aquilo tudo é causa externa, aquilo tudo faz parte do mundo de impermanência que te cerca. Né? O que é permanente, o que é infinito, o que é imortal, é aquela centelha que está dentro de você. Ok? Daí vem a simbologia da morte e renascimento, que é relacionada a Escorpião, né? A Escorpião e a Plutão, que é a morte de um estado de coisas, a morte de um comportamento, a morte
de um apego, a morte de um trabalho, a morte de uma amizade, a morte de um ciclo, a morte de um companheiro. Tá? E o renascimento e a transformação, que é simbolizado pela fênix. Né? Por isso também que a oitava casa, que é uma casa que é relacionada a Escorpião, é por isso que ela é uma casa de crises. Né? Justamente essas crises que finalizam coisas e que nos transformam. Mas não pense que esse processo é fácil, tá? Que esse processo é tranquilo. Tudo isso ele é muito doloroso, né? Porque a gente está falando de morte. É morte e renascimento. Né? Quando a gente fala de morte, a gente está falando de dor. Né? Porque para tudo isso acontecer, a fênix morre, né? Ela é queimada, ela é reduzida a cinzas e depois renasce aprendendo que a sua identidade mais básica, que eu prefiro chamar de individualidade, nunca dependeu daquilo tudo que passou e foi embora. Né? Mas tem outro lado de Escorpião e de Plutão que fala de totalidade, né? De você ser um indivíduo total, um indivíduo integrado, aceitando todas as partes de você, inclusive aquelas partes que você rejeita, que você acha que são feias, né? Que você recalca e muitas vezes joga lá no fundo do inconsciente. Não vai achar que você jogando lá para o fundo do inconsciente que elas morreram. Tá? Elas estão lá, muitas vezes provocando sintomas e comportamentos que você não percebe, né? E que ficam te pregando peças muitas vezes. Né? E os trânsitos de Plutão têm o condão de trazer aquilo tudo para fora e fazer com que você entre em contato com essas partes suas negligenciadas. Tá? E por quê? Porque elas fazem parte de você. Tá? Elas reclamam um lugar na sua vida e você nunca será inteiro ou inteira se não aprender a lidar com elas. E que partes são essas? Né? São aqueles sentimentos de raiva, de cólera, de inveja, de ciúme, de cobiça. Tudo aquilo que muitas vezes você sentiu na infância, mas que te ensinaram a recalcar porque não é socialmente aceito. E os trânsitos de Plutão muitas vezes trazem isso tudo para fora. Mas trazem para quê? Né? Não é para você dar livre vazão àquilo tudo e acabar na cadeia ou no manicômio, tá? Não é isso. Mas sim trazer aquilo para a consciência, olhar para aquilo, ver que aquilo existe e transmutar aquilo numa energia mais proveitosa. Por exemplo, um sentimento de fúria que você tenha desde a infância, que está lá no teu inconsciente, te inquieta porque você sente aquilo, mas às vezes nem sabe o que é. A partir do momento que você se conscientiza que aquilo existe, aquilo pode ser transmutado, por exemplo, num esporte, numa atividade física, ou então escrevendo, pintando sobre aquilo. Ou seja, você começa a lidar com os seus próprios demônios, que também fazem parte de você. E aí entra finalmente o mito do oitavo trabalho de Hércules. Né? Ou seja, os 12 trabalhos de Hércules, tá? Eles representam o caminho daquilo que Jung chamava de processo de individuação. Ou seja, o indivíduo se tornar aquele ser único de acordo com as potencialidades dele. E cada trabalho de Hércules representa um passo nessa individuação. Né? E representa também, cada trabalho daquele, representa um signo do zodíaco. Né? Um passo que se representa, um passo na individuação representa cada um deles um signo do zodíaco. No caso do oitavo trabalho, né, que é associado a Escorpião, Hércules tem que enfrentar a Hidra de Lerna, né, que é um monstro de 9 cabeças que vivia numa caverna escondido. Né? E aqui a gente já temos uma alegoria desses sentimentos que estão lá no fundo do inconsciente, escondidos. Né? E aí Hércules chega na porta da caverna e começa a tirar flechas para dentro da caverna. Tá? E ele acaba acordando a Hidra. A Hidra vem para fora da caverna, fula da vida, e Hércules entra em luta com o monstro, né? Tentando esmagar a cabeça do monstro com uma clava. Só que para cada cabeça que ele esmagava, apareciam outras 3 cabeças no lugar. E aqui a gente tem outra alegoria. Tá? Esmagar a cabeça do monstro significa tentar suprimir esses sentimentos, né? Aqueles sentimentos de ira, de cólera, de inveja, etc. Tentar suprimir esses sentimentos novamente. Né? Só que quanto mais você os recalca, mais fortes eles ficam. Né? Então, o que Hércules faz? Hércules pega a Hidra e a levanta para o alto. Ou seja, ela tira a Hidra do pântano onde ela está, quer dizer, com o inconsciente, né, que ela está. Então, e o pântano também significa esse inconsciente, também simboliza esse inconsciente, que é de onde a Hidra tira a força, porque fica ali escondido. Né? E ele pega a Hidra e levanta para o sol, para a luz do sol. Ou seja, traz os sentimentos recalcados, que são simbolizados pela Hidra, para o consciente. E a Hidra então começa a perder força. Né? Então Hércules, a partir daí, começa a esmagar as cabeças da Hidra, esmaga todas elas, e depois de ele esmagar a última cabeça, surge uma joia.
Ou seja, trazer aqueles sentimentos todos à luz da consciência para poder transmutá-los e no final aproveitar essa energia para coisas produtivas, é essa energia produtiva que é a joia que esse trabalho nos dá. Né? Além, lógico, da integração da personalidade que é conquistada, porque você não tem mais partes obscuras da sua alma achando que elas estão controladas, mas que elas não estão. E mais uma vez se prova aquilo que o Howard Sasportas fala no livro Os Deuses da Mudança. Né? O mito é algo que nunca ocorreu, mas que está sempre acontecendo. E a Hidra simboliza isso, gente. A Hidra simboliza aqueles sentimentos que a gente acha feio, que a gente negligencia, que a gente joga lá para o fundo do nosso inconsciente, né? Mas que eles estão lá, e por a gente ter jogado eles no inconsciente e não fazer caso deles, né? Não tomar conhecimento deles, eles agem de uma maneira que para nós é inconsciente. Né? Então, muitas vezes nós estamos agindo de acordo com esses sentimentos que a gente recalca e não está percebendo. Tá? E o que isso aí tem a ver com Escorpião e Plutão? Né? Além daquela coisa que já foi dita, de você trazer esses sentimentos para fora e integrar na sua personalidade, né? Fazer com que eles não fiquem mais escondidos, o signo de Escorpião tem esse lado e está sempre lutando contra esses sentimentos vulcânicos dentro de si, muitas vezes de fúria, muitas vezes de ódio, muitas vezes de radicalismo, entendeu? Que ele tem que aprender a trabalhar com isso, né? Para ele não se envenenar com aquilo nem envenenar os outros. Então esse é o desafio de Escorpião. É ele analisar esses sentimentos vulcânicos que ele tem dentro dele, trazer isso à luz da consciência, certo? E canalizar essa energia para algo produtivo. Por isso que Plutão, Escorpião, ele é um signo vinculado à psicanálise. Né? Freud tinha ascendente Escorpião, né? Para vocês verem que é o fundador da psicanálise, né? O cara que lançou as sementes da psicanálise, ele tinha ascendente Escorpião. Né? Dizem que o olhar de Freud era um negócio assim que incomodava, porque ele olhava fixamente na pessoa, então o ascendente Escorpião tem esse olhar fixo, né? Que às vezes incomoda as pessoas pela profundidade do olhar. Na verdade, ele está analisando, ele está perscrutando a pessoa, né? Que é a palavra correta. Né? E ele foi lá atrás daquilo que está dentro da gente, aquilo que às vezes, muitas vezes a gente não dá conta, que a gente joga lá como se fosse uma lata de lixo, vamos dizer assim, e Freud justamente foi lá analisar, ele que tinha ascendente Escorpião, ele sabia o que estava fazendo, não é verdade? Outro mito parecido com esse, que eu não sei se está relacionado com algum signo do zodíaco, não sei, é o mito da Medusa. Né? A Medusa, ela petrificava, né, quem olhava para ela, né? E ela tinha cabelos de serpente. Né? Esses cabelos de serpente simbolizam os nossos defeitos psicológicos, né? Nossos vícios, nossos sentimentos negativos, nossos sentimentos destrutivos, né? Que se a gente dá vazão a eles sem fazer aquela transmutação que foi citada, né? Eles acabam nos petrificando, ou seja, eles acabam atrasando a nossa evolução. O simbolismo do petrificar é isso, é atrasar a sua evolução e de forma que é capaz até mesmo de jogar a gente nos reinos infra-humanos, né? Que é o caso do reino mineral, né? Que é o reino infra-humano. Tá? Então, essa petrificação do olhar da Medusa, na verdade, é você dando atenção, você dando vazão aos teus sentimentos negativos, a teus defeitos psicológicos negativos, de maneira até mesmo a atrasar a tua evolução como ser humano aqui na Terra, ou seja, te petrificando. Né, te jogando até mesmo num reino infra-humano. Né? E aí Perseu, que era filho de uma virgem, né, semelhantes aí a muitos personagens da mitologia que também nasceram de uma virgem, né, tem vários. Né? Ele era um herói solar, né, como vários heróis solares que nasceram de virgens por aí. Né? E ele tinha que vencer esse defeito psicológico e não deixar que esses defeitos o petrificassem. Né? Só que ele ia um pouco mais além. Né? Ao matar a Medusa, ele estava dando um exemplo para a humanidade de como lidar com essas forças. Assim como heróis solares nos deram exemplos com as suas vidas. Né? Ou até mesmo nos salvaram através da sua luta, através do sacrifício, através dos seus exemplos. Qualquer semelhança com outros deuses solares, assim nascidos de uma virgem, não é mera coincidência, tá bom? Eu estou deixando um vídeo muito interessante aqui que traz a interpretação esotérica desse mito da Medusa. Tá? Vale a pena dar uma conferida, tá bom? E para terminar, gente, vamos lá. Os mitos, eles devem ser sempre interpretados de uma forma simbólica, tá? De uma forma alegórica. Nunca devem ser interpretados ao pé da letra ou interpretados achando que aquilo foi uma verdade factual, que não foi. É aquilo que o Howard Sasportas fala, né? O mito é algo que nunca ocorreu, mas que está sempre acontecendo, né? Mas
de fato mesmo não ocorreu. Na verdade, aquilo é uma alegoria, é um símbolo de alguma coisa. Tá? Mesmo porque, caso se faça isso, né, de você interpretar ao pé da letra ou achar que aquilo foi uma verdade factual, ou não vai se entender, né, o mito, ou se vai se fazer interpretações estapafúrdias, né? Ou pior, acaba caindo no que faz aquele pessoalzinho que tenta politizar um mito a favor do seu partido, a favor da sua facção político-ideológica, ou a favor da sua luta identitária, né, ou o que for. E eu já andei vendo isso aí pela internet, né? Gente tentando interpretar o mito de acordo com as lutas políticas ou identitárias de hoje em dia, né? Faz isso às vezes até com os arcanos do tarô, né? Que são símbolos arquetípicos que traduzem algo que está ao nível da ideação, que está ao nível metafísico, mas que eu já vi ser interpretados de acordo com tendências aí políticas, identitárias, o que for, né? Essa coisa de se utilizar de mitos, símbolos, lendas para tentar justificar a sua ideologia política ou a sua luta, seja lá do que for, isso aí não é algo novo, né? Isso já foi feito, por exemplo, a coisa de uns 100 anos atrás, por uma turminha lá da Alemanha, que foi buscar no passado germânico toda uma mitologia nórdica, todo um conjunto de lendas e símbolos germânicos, né? Que, segundo eles, justificariam o que eles estavam pregando e o que eles iriam fazer, né? E aí, quando eles não encontravam, eles maquiavam para parecer que encontraram, para parecer verdadeiro, né? E os resultados não foram lá muito bons. Bom, gente, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Novamente eu estou deixando o link aqui para o meu grupo de estudo de astrologia moderna lá no Telegram, tá? É um grupo exclusivo de astrologia, mas também pode se falar de tarô. Quem é do tarô e da cartomancia também é bem-vindo, né? E bem-vinda também, claro. E qualquer pessoa que queira discutir e contribuir sobre esses assuntos, tá bom? Lembrando de novo que são proibidas as postagens de cunho político e ideológico, bem como proselitismo político-partidário, proselitismo ideológico, proselitismo eleitoreiro, seja à esquerda, seja à direita, tá? Seja para o candidato B, seja para o candidato L, né? Pois tem gente que ainda não se mancou que a eleição já acabou, tá? E esses candidatos não estão mais precisando de campanha, não é verdade? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, né? Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto e não esqueça também de deixar seu comentário caso queira, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Até o próximo vídeo, semana que vem, tá bom? E cuidem-se. Tchau.